5 erros que uma pessoa de sucesso nunca comete. Bom, vamos entrar em um consenso aqui primeiro. É muito mais fácil você seguir um caminho que uma pessoa já passou por ele e pode te aconselhar para você não cair nos buracos que ela caiu, quando ela não tinha nenhuma informação, do que você simplesmente querer seguir o caminho sozinho sem ouvir a opinião de ninguém. Então, esse é o princípio desse vídeo. O princípio desse vídeo é te ajudar a te esclarecer todos os erros que você não pode cometer ao tentar passar pela jornada do sucesso e ter mais facilidade, menos complexidade e ao mesmo tempo chegar mais rápido aonde você quer chegar. Então é muito importante você ter um professor, ter um mentor que já te diga os erros para você saber que, opa, ali já tem um buraco, ali como tem um buraco eu não posso pisar aqui, porque eu me lembrei que o meu mentor, o meu professor, aquele cara, o Natan, me ajudou a decifrar esse buraco e eu acabar não caindo nessa cilada. Então a primeira coisa que você precisa saber da importância desse vídeo e vamos para o conteúdo. Bom, o primeiro o primeiro tópico que a gente vai abordar aqui é a questão da procrastinação. Bom, todos nós sabemos, ou se você não sabe, eu vou te explicar. A procrastinação é total inimiga da produtividade. Uma pessoa que é produtiva, ela não procrastina. Uma pessoa que procrastina, ela não é produtiva. As duas são inversamente uma da outra. Elas não são amigas praticamente. E uma pessoa de sucesso, ela sabe que quanto mais tempo ela perder, menos ela tem para fazer acontecer, porque o tempo é a moeda mais preciosa que nós temos. O que eu quero dizer com o tempo é a moeda mais preciosa que nós temos? Eu quero dizer que o seguinte, quanto mais tempo você desperdiçar, quanto mais tempo você perder, menos tempo você vai ter para chegar onde você quer chegar. Por que, Nathan, eu vou ter menos tempo para chegar onde eu quero chegar? Bom, todos nós temos validade, então, ou seja, todos nós temos um tempo para viver essa vida. Quanto mais tempo passa, mais velho você fique, mais perto de ir para outro lugar, outro estado dessa vida, se é que você me entende, você fica mais perto disso. Quanto mais tempo você perde, menos tempo você tem para sobrar, para fazer acontecer e ainda para curtir a vida futura que você quer. Então, por exemplo, se você quer uma vida foda de verdade, você precisa começar a agir já agora. Não importa se você já tem 30, se você tem 20, se você tem 15. Você tem que começar a agir agora, porque quanto mais tempo você deixar, menos tempo você vai ter para fazer acontecer, porque você precisa passar por uma jornada ainda, porque nada é de graça. Tem o plantio e tem a colheita, então nada é de graça. E para depois você curtir essa vida dos seus sonhos. Só que você tem que colocar na sua cabeça que quanto mais tempo você demorar para começar, pior. Ou se você procrastinar, que é esse tema, esse é o tópico que a gente está falando, pior. O que é procrastinação? Bom, procrastinação é adiar uma tarefa sem estar cansado. Então, ou seja, tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, ó, tá cansado? Descansa. Só que tem um problema aí. Você está cansado, você sim deve descansar, porque você precisa se preparar o seu organismo, o seu corpo, para mais um dia, ou para mais um desafio, para mais uma atividade. Só que a questão da procrastinação é o seguinte: a procrastinação, a pessoa descansa sem estar cansado. Esse é o problema. Então a pessoa acaba procrastinando, entrando em um prazer momentâneo, como entrar nas redes sociais, comer uma pipoca, ver uma Netflix, desperdiçar tempo e acabar não fazendo o que tem que ser feito. Não porque ela está cansada, mas sim porque ela não está a fim de fazer. E esse é o problema. Aqui que eu quero que você se conscientize e se aprofunde cada vez mais. Repetindo, a procrastinação é você descansar sem estar cansado. É quando você sabe que você tem que fazer uma atividade, mas você deixa para lá. Não é porque você está cansado, porque se você tivesse cansado, eu iria sim te aconselhar a descansar, porque é importante o descanso para o nosso corpo. Só que o problema é que a procrastinação é você estar cansado, é você não fazer uma atividade sem estar cansado. Esse é o problema. E é aí que você tem que se policiar cada vez mais que o seu cérebro mandar esse pensamento para você. Porque se você está dopaminergicamente nessa rotina de procrastinar, provavelmente você vai ter mais dificuldade de sair daí e o seu cérebro vai cada vez mais dificultar o processo até ele se conscientizar de que procrastinar é errado e que ele precisa sair desse vício ruim. Então ele sempre vai te dar essa ideia de que, poxa, deixa para depois, vamos lá jogar um videogame, vamos comer uma pipoca, vamos ver uma Netflix. Cara, daí você pode falar assim, Natan, mas qual o problema de ver um filme? Nenhum problema, velho. Eu amo filme, eu gosto de ver filmes. Só que eu sei o dia correto, o dia certo, a hora certa e o momento certo para ver um filme. Eu não vejo filme todos os dias. Eu não vejo filme todo momento, todo minuto, todas as horas. Eu não faço o que eu gosto
todos os dias. Por quê? Porque eu sei que a procrastinação não é aliada de uma pessoa que é produtiva, de uma pessoa que quer sucesso. E é isso que você tem que distinguir na sua vida. É isso que você tem que se conscientizar cada vez mais. Que se você quer uma vida melhor, você tem que saber abrir mão de coisas momentâneas para poder colher o melhor lá na frente. Tem uma frase maravilhosa que eu vi no Instagram essa semana que é assim, ó: todos os nãos que eu dei no meu passado se transformaram nos sims que eu dou hoje. Então, ou seja, todas as coisas que você abriu mão de sair com os amiguinhos, de ir pra balada, de ver uma Netflix, de comer uma pipoca, de comer doce, e você colocou um não, hoje, depois de um tempo, virou um sim. Então, sim para comprar uma Porsche, sim para ir para viajar quando e onde você quiser. É sobre isso. Os nãos que você dá no passado viram um sim no futuro. E assim ao contrário, o sim que você dá agora, então seja, poxa, vamos ir lá para uma balada? Sim. Vamos comer um doce aqui? Sim. Vamos assistir uma Netflix em dia que não é para assistir? Sim. Todos esses sims que você dá hoje transformam num não que você vai receber amanhã depois. Então, ou seja, não principalmente para liberdade. Então você tem que aprender que procrastinação nunca vai ser o caminho viável se você está com o pensamento, se você está com o objetivo de obter sucesso na sua vida. Tem alguns métodos para você eliminar a procrastinação? Tem. E o principal deles é você eliminar as coisas que fazem você procrastinar. Então, ou seja, nossa, eu procrastino redes sociais, então você vai desligar notificações do seu celular. Nossa, eu procrastino videogame, então você vai tirar o videogame da sua casa. Você vai pedir pro seu amigo vir, pegar o seu videogame e levar para casa dele. Você não vai ver aquele videogame. E aí ele só vai te trazer no dia que você pode jogar um videogame, por exemplo, um domingo. É sobre isso. Eu tenho Netflix para ver filme, eu tenho videogame para jogar. Só que eu não preciso pedir para um amigo meu pegar o meu videogame e levar porque eu tenho um vício em videogame. Não. Meu videogame tá ali, olhando para mim todos os dias. Só que eu prefiro 1000 vezes ler por 2 horas do que jogar um videogame. Por quê? Porque eu tenho um objetivo maior para fazer. Só que você só vai conseguir fazer isso depois conforme o tempo. No começo você vai ter muita dificuldade de abrir mão do seu videogame para ler, por exemplo. Então você precisa fazer essa questão que eu falei de você chamar um amigo, uma amiga para levar o seu videogame, alguém da sua família para levar o seu videogame longe de você e dar para você só quando você tiver só o dia correto para você jogar. Natan, mas isso é coisa de criança, realmente, mas como se você se trata como uma criança, a gente tem que fazer atividades que uma criança tem a capacidade de fazer, não é? Então esse é um método para o começo. O segundo erro e o segundo ponto que eu quero me aprofundar é não planejar o dia seguinte. Vamos lá, tá? Ninguém é o Zeca Pagodinho de deixar a vida nos levar. Então, ou seja, você tem que planejar o seu próximo dia. Uma pessoa de sucesso, ela sabe o que ela vai fazer de cor e salteado quando ela se acorda já de manhã. Então, ela já tem um plano, tá? Se você não tem um plano, se você não tem um planejamento para você seguir no seu dia, você é o Zeca Pagodinho da vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim que funciona. Se você deixar a vida te levar, você não vai ter porra nenhuma na vida. Essa é a verdade. Então, você precisa planejar o seu dia. O que você vai fazer no horário tal, o que você vai fazer no horário X e o que você vai fazer no horário Y. Essa é a verdade. Natan, mas as coisas podem mudar de acordo com os acontecimentos que surgirem ao longo do dia. Realmente. Mas quando você tem tudo planejado, você já sabe o que você tem que fazer e você tem a segunda opção caso aquilo que você queira fazer não esteja no horário correto para fazer. Então, às vezes surge algumas coisas, alguns desafios para fazer. Sim, surge. Mas aí você já tem conscientemente de que eu tenho que ler, por exemplo, 1 hora. Beleza, o horário que eu leio 1 hora é às 6 horas da manhã. Então eu vou ler às 6 horas da manhã. Ah, mas 6 horas da manhã aconteceu alguma coisa e eu não consegui ler. Beleza. Agora você vai se programar novamente para ler em outro horário do seu dia, mas você não vai deixar de ler. Essa é a questão. No dia anterior, na noite anterior, você já tem que planejar o seu dia. Você já tem que se acordar sabendo o que você vai fazer. Porque se você não fazer isso, o que vai acontecer? Você vai se acordar e você vai ficar pensando: o que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer depois? E o que eu tenho que fazer depois do depois? E aí que está o problema. E aí você perde tempo. E de novo, a gente volta para a questão de que o tempo é a moeda mais preciosa que nós temos. Se você fica parando para pensar o que você tem que fazer,
Tá errado, você tá perdendo tempo. Você já devia ter planejado o seu dia para você saber o que você tem que fazer de cor e salteado, sem precisar ficar parando para pensar. E o melhor, quando você cria uma rotina fixa de todos os dias, o que você tem que fazer? Automaticamente, a partir da terceira semana que você vai repetindo aqueles hábitos, aqueles comportamentos, você vai cada vez mais se conscientizando daquilo e aquilo vira automático. Então você não precisa estar olhando ali no seu caderno que você anotou o que você tem que fazer ou algo do tipo. Eu, por exemplo, quando eu comecei a montar a minha rotina do horário que eu me acordo pro horário que eu, até o horário que eu vou dormir, eu comecei anotando no bloco de notas. Hoje eu não preciso olhar no bloco de notas o que eu tenho para fazer em cada dia. Já está automaticamente padronizado na minha cabeça. Então, conforme o tempo, isso vai se tornando um padrão, vai se tornando automático, você não precisa ver o que você tem que fazer. No começo, óbvio, você vai ter que começar a ver porque você não vai se lembrar. Mas depois da terceira, depois de 1 mês, 2 meses, você vai se conscientizar disso, isso vai virar um padrão automático e você não vai precisar, nossa, agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer aquilo. Não, você já se habituou àquela rotina e tudo ficou mais fácil e mais simples. Mas o começo é você montar uma rotina no fim do dia, para o próximo dia, para assim você começar o dia organizado. E uma dica muito importante para você fazer nessa questão de planejamento do dia. Tem uma frase muito boa que é assim: se você tem que comer um sapo, você come ele de manhã. E se você tem que comer 2 sapos, você come o maior primeiro. Então, ou seja, é você fazer o mais importante primeiro. Então, comece o seu dia fazendo o mais importante, o mais complexo, o mais difícil do seu dia. Então, qual é a atividade mais difícil e complicada para você fazer? Nossa, a atividade mais complicada que eu tenho para fazer no dia é ler por 1 hora. Então, uma das primeiras atividades que você vai fazer quando você se acordar é ler. Nossa, a atividade mais complicada que eu tenho para fazer no meu dia é ir para academia. Então, uma das primeiras coisas que você vai fazer é ir para academia. Então você faz o mais difícil primeiro, porque daí você, entre aspas, já garante o seu dia, já conclui o seu dia, porque você já fez o mais importante. Depois você faz o resto, depois você se preocupa com o resto. Bom, o terceiro erro, para a gente se aprofundar, é a questão de você não aprender todos os dias. E aqui eu não estou dizendo só aprender coisas boas, mas também aprender coisas ruins que te fortaleçam para te formatar uma pessoa melhor. Então, ou seja, ser melhor do que ontem. É muito importante você se conscientizar disso porque quando você não aprende todos os dias, automaticamente você fica parado, feito uma estátua na vida. E uma coisa que também você tem que saber é que é o seguinte: o mundo, ele vive em constante mudança. Então ele está sempre mudando. Se tu olhar, se tu, entre aspas, ser o sol da vida e ver o mundo ele está sempre girando. Ele nunca fica parado. As pessoas não ficam paradas, na maioria das vezes. O tempo não é o mesmo do que o ontem. Ontem estava chovendo, hoje está nublado, amanhã tem sol. O clima não é o mesmo. Ontem estava calor, hoje está frio. Então, ou seja, tudo muda. Tudo fica em constante evolução, em constante mudança. Você é a mesma coisa. Ontem você estava bem, hoje você está um pouco mal, amanhã você vai estar gripado e assim por diante. Tudo muda. Se você não muda, se você não aprende com a mudança, esquece, velho. Você fica estagnado na vida e você fica a mesma pessoa. A pessoa, veja bem, presta atenção nisso para você cada vez mais se conscientizar e aprender com isso. A pessoa que 2 meses depois tem o mesmo pensamento que ela tinha 2 meses atrás, tá errado. Tá errado, cara. Eu não sou a mesma pessoa do que 2 meses atrás. Eu penso diferente. E pensar diferente tem a ver com evolução. Então, ou seja, se você pensa igual você pensa ontem, você já está errado. Você já começou errado. Porque você tem que pelo menos aprender alguma coisa. A vida é questão de você aprender todos os dias, seja com coisas boas ou seja com coisas ruins, porque isso significa que você está evoluindo. Lógico, isso depende da forma que você reage a coisas ruins. Se você aprende a coisas ruins como não fazer, você está no caminho certo. Mas se você aprende com coisas ruins ao ponto de trazer para você e se magoar com aquilo, você está errado. Mas enfim, o que eu quero dizer para você é que é o seguinte: você tem que aprender todos os dias, independente, todos os dias. Ontem eu aprendi uma coisa nova, hoje eu aprendo outra coisa, amanhã eu aprendo outra, e assim tudo isso vai se formando, tudo isso vai virar um amontoado de situações que aconteceram na minha vida e eu vou aprendendo com isso.
para formatar uma pessoa melhor. Por isso que daqui a 2 meses eu fico mais forte, por isso que daqui a 5 meses eu fico mais forte, por isso que daqui a um ano eu fico mais forte, porque eu aprendo todos os dias. Isso vai se acumulando. Isso vai se acumulando em aprendizagens. A aprendizagem tem a ver com coisas boas que aconteceram na tua vida. A lição tem a ver com coisas ruins que aconteceram na tua vida. Então, aquilo que aconteceu como ruim na sua vida, você tem que tirar como uma lição para não fazer. Um erro que você não pode cometer mais. E aquilo que foi bom, você tem como tirar como aprendizagem para você se conscientizar daquilo, colocar no seu consciente e repetir aquilo para cada vez mais ter sucesso. É sobre isso, velho. É sobre aprender todos os dias. É sobre aprender com outras pessoas. Cara, pelo amor de Deus, cara, se conscientiza disso. O mundo tem vários tipos de pessoas, mas tem muitas pessoas boas que estão dispostas a te ajudar. Se você não se conscientizar disso e não aprender com elas, você está perdido. Sim, Nathan, sim. Tem pessoas ruins, tem pessoas que realmente não vão te ajudar, tem pessoas que estão nem aí pra você, tem pessoas que estão um pouco se fudendo se tu tá vivo ou se tu não tá. Mas não é com essas pessoas que tu tem que se preocupar. Tu tem que prestar atenção nas pessoas que estão dispostas a te ajudar. E hoje na internet, não só na internet, mas no mundo físico, tem muitas pessoas querendo te ajudar. E você tem que aprender com elas todos os dias. Todos os dias. Acompanha pessoas que tem um lifestyle que você quer ter no futuro, ou parecido com a vida que você sonha ter, para cada vez mais você fortalecer isso na sua cabeça, martelar, 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 e daqui a um tempo você chegar lá no sucesso e você, caramba, parece que eu já vivi isso, parece que eu já vivenciei. A verdade é que você não vivenciou isso, mas a verdade é que você acompanhar pessoas que têm o mesmo lifestyle que você chegou, ajudou você cada vez mais colocar um padrão na sua mente de que você já vivenciou aquilo. Mas a verdade é que você não vivenciou. Então, se conscientiza disso, aprenda todos os dias, tanto com aprendizagens ou tanto com lições, e evolua todos os dias. 1% a cada dia que passa. Esse é o método. O sucesso é sobre isso. O sucesso é fazer o melhor que você pode todos os dias. Para assim criar um amontoado, uns juros compostos, para no final ter um grande resultado exponencial. E o quarto ponto muito importante é um erro que as pessoas cometem muito, é errar mais de 2 vezes. Tem uma frase muito boa sobre isso que eu gosto muito, e essa frase me acompanha e acompanha todos os dias que eu vivencio a minha vida, que é o seguinte: eu não erro 2 vezes. Então, cara, é muito difícil. Não vou dizer que eu nunca errei 2 vezes, nunca errei 3 vezes, já errei com certeza, porque todos nós somos humanos, todos nós erramos, isso faz parte do jogo. Mas quando você se policia cada vez mais em não errar 2 vezes, a vida fica muito mais fácil para você. Então, eu não erro 2 vezes, eu erro uma vez só, velho. E tento aprender, tento tirar uma lição ou uma aprendizagem com aquilo. E é isso que você tem que levar para sua vida, e é isso que as pessoas de sucesso não fazem. Elas não erram 2 vezes. Elas erram uma vez só, cara. E tem uma frase muito boa sobre isso, que é o seguinte: uma pessoa inteligente é aquela pessoa que erra pela primeira vez e aprende com aquele erro. Uma pessoa burra é uma pessoa que erra 10 vezes e não aprende com aquele erro. Geralmente essa pessoa ela vive na mediocridade, tá? E a mediocridade tem a ver com a média, então, ou seja, com a média das pessoas, com a maior população das pessoas, que com certeza é as pessoas pobres. Mas e a terceira pessoa é a pessoa sábia, que é uma pessoa que não erra, é uma pessoa que aprende com o erro dos outros. Então, ou seja, se você lista esses 3 tipos de pessoa e tenta se conscientizar de qual dessas 3 você é. Se você é uma pessoa inteligente, burra ou sábia. Uma pessoa, como eu falei, uma pessoa inteligente ela erra uma vez e aprende com aquele erro. Uma pessoa burra é uma pessoa que erra 10 vezes e não aprende com aquele erro. E uma pessoa sábia é uma pessoa que não erra. Ela aprende com o erro dos outros. Então, cada vez mais tenta se aproximar de ser uma pessoa sábia, de aprender com os erros dos outros. Claro, óbvio, você vai errar, porque como eu falei no começo, você é um ser humano, isso é normal, você não é um ET, você não é um robô que não erra. Então, isso é normal você errar, mas errar 5, 10 vezes é burrice. Então, ou seja, tem até uma frase muito boa sobre isso também, que é: errar uma vez não é culpa sua, mas errar pela segunda vez é culpa sua.
Errar pela terceira vez é culpa sua. Sabe por que a partir da segunda vez é culpa sua? Porque você já sabia que aquele caminho ou aquela pessoa iria errar com você. Você já sabia o potencial que aquela pessoa ou que aquele caminho, aquela ação que você teve tinha para fazer você cada vez mais fracassar e se afundar na mediocridade. Mas você quis insistir no erro. Então, ou seja, muitas pessoas ficam, ai, mas o fulano fez isso comigo, o fulano fez aquilo comigo, se vitimizando. Só que a questão é, se a pessoa fez uma vez contigo, cara, já era para você se distanciar dessa pessoa. Se a pessoa fez a segunda e a terceira, a culpa é tua, porque você já sabia o potencial que aquela pessoa tinha para te amargurar e para destruir a tua vida. Então, você tem que puxar a responsabilidade para você. Isso é muito importante. Então, sempre quando o teu nome está envolvido em algo, a culpa pode não ser tua, mas a responsabilidade é. Isso é um papel que um líder faz. Nem sempre a culpa é do líder, mas a responsabilidade dele é, porque é ele que está acima de todos. E é assim que você tem que fazer na sua vida. Nem sempre as coisas que acontecem na sua vida é culpa tua, mas a responsabilidade é. Tudo que está envolvido o teu nome, nem sempre é culpa tua, porque talvez você não fez aquilo, mas a responsabilidade é se está envolvido o teu nome. É sobre isso, velho. É não errar duas, três vezes. E sim errar uma vez e aprender com aquilo, ou ser uma pessoa sábia e errar através, aprender com o erro dos outros. É isso. Você tem que começar a ter uma visão de águia e começar a observar os erros das outras pessoas para anteceder o teu e acabar não errando. Essa é a verdade. Então a gente consegue ver muitas das vezes, tem até um exemplo muito bom, que é o seguinte: tem dois caminhos para a gente percorrer. E aí tem uma pessoa que está na nossa frente e ela erra em ir pelo caminho esquerdo. E aí ela volta para nós e fala assim: velho, não vai pelo caminho esquerdo porque ali estão assaltando. Ali tá ruim de passar. Só que tem pessoas que fazem o seguinte: tem um tipo de pessoa que é o seguinte, que eu me englobo nesse tipo de pessoa. Cara, se a pessoa me avisou que o caminho esquerdo é o caminho ruim, eu não vou pelo caminho esquerdo, eu vou pelo caminho direito. Independente se eu fui pelo caminho esquerdo, se eu tive a experiência, o cara me falou que é ruim. O cara falou que foi assaltado ali. Eu não vou ir pelo caminho esquerdo, eu vou pelo caminho direito. Só que tem outro tipo de pessoa que acha que com ela não acontece nada. Ela é o alecrim dourado que não acontece nada com ela. E aí ela fala, para meu, para de mentir. E vai pelo caminho esquerdo. Ou seja, a pessoa avisou que ela errou indo pelo caminho esquerdo e a própria outra pessoa que ouviu isso vai pelo caminho esquerdo igual. Então, ou seja, ela é a pessoa burra. Ela erra 10 vezes, mesmo que a outra pessoa mostre um exemplo para ela. Então, cada vez mais, cara, pelo amor de Deus, aprende com o erro dos outros ou erre somente uma vez e mude o plano, mude o jogo, mude a visão. O quinto erro e último, mas não menos importante, é a questão de não ter um plano. Cara, se você não tem um plano, qualquer lugar serve. Essa é a verdade. Então, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar vai servir para você. E esse é o problema. Você tem que ter um plano de vida. Então, você tem que saber o que você quer daqui a 2 anos. Eu não estou dizendo que você tem que vivenciar a sua vida daqui a 2 anos. Você tem que saber o que você quer daqui a 2 anos. Porque assim cria uma motivação em você. Natan, o que é motivação? Bom, motivação não é o que a maioria das pessoas pensam. Tipo, entusiasmo, alegria. Motivação tem a ver com você ter um motivo para agir. Então, se você tem um plano, você tem um motivo todos os dias para agir. Então, por exemplo, pais. Pai, se você é pai, você vai se identificar. Os pais, geralmente, tá? Por que, que os pais se levantam cedo para ir trabalhar, pegar o ônibus lotado todos os dias? Porque eles têm um ser indefeso, pequeno, que depende totalmente do esforço deles para viver. Então, ou seja, se eles não se esforçar, aquela criança pequena que não consegue se defender direito, vai acabar morrendo. Tanto de fome, de sede, de tudo. Então, ser pai é um dos motivos que fazem os pais se levantarem todos os dias para ir trabalhar. É um motivo muito forte. Que fazem eles se levantarem cedo, pegar ônibus lotado, às vezes pegar trânsito, ir para o outro lado da cidade para trabalhar. Então, é esse exemplo que eu quero que você siga. É questão de você ter um motivo forte que faz você não desistir. Se você tem um plano,
É um grande motivo para você não desistir. Ah, Natan, mas às vezes eu tenho um plano e mesmo assim eu tenho vontade de desistir. Então coloca um plano maior ainda. Coloca um plano maior ainda. De talvez você. Um plano que faça você se conscientizar mais de que se você não fazer acontecer, você não vai mudar a sua vida. Ou de que você não vai mudar a vida da sua família. Então, isso fortalece cada vez mais. Uma pessoa de sucesso, ela só consegue chegar no sucesso porque ela teve um grande plano, ela teve um grande motivo para chegar lá. Porque uma pessoa que não tem um grande motivo, qualquer lugar serve para ela. Qualquer lugar serve. Ela chegar a 50% de conquista da vida já serve muito para ela. Ela já fica feliz. Por quê? Porque ela não tem um plano de vida. Ela não sabe realmente o que ela quer. Então o que oferecerem para ela tá de bom tamanho. Ela só quer viver a vida. Estilo Zeca Pagodinho. Então, tenha um plano de vida. Tenha um plano de vida. Isso é muito importante.